Vamos falar agora sobre copywriting. Vamos falar aí sobre a arte de escrever textos persuasivos. Seguinte, eu vou trazer aqui dicas práticas, sem mimimi, sem enrolação, para te direcionar aqui nos seus primeiros textos. Beleza? Segundo ponto que eu tenho que deixar claro para você, no nosso curso Engenheiro de Tráfego, no nosso curso avançado, você vai aprender tudo aí, no nosso curso avançado Engenheiro de Tráfego, você vai aprender mais detalhes e mais técnicas avançadas para melhorar ainda mais aí as suas estratégias de copywriting. Isso aqui é uma arte e, poxa, é conteúdo demais, é conteúdo que a gente nunca para de estudar. Então é o seguinte, primeira dica que eu dou aqui para vocês quando vai desenvolver aqui um texto para a internet é pensar qual o meu CTA, qual o meu call to action, qual a minha chamada para ação. Beleza? Antes de você pensar em texto, tá? Aqui não é Enem, aqui não é, sei lá, redação de entrevista de emprego. Aqui a sua missão é fazer com que a pessoa leia e engaje, e responda, e comente, e peça alguma coisa. Enfim, você tem que fazer com que a pessoa interaja com você. Ou clique no botão de saiba mais, ou deixe um comentário abaixo, ou encaminhe para 3 amigos. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu vou escrever o texto para essa foto aqui. Bacana. O que é que eu quero que a pessoa faça? Sempre é uma ordem, é sempre no imperativo. Eu defino o que eu quero que a pessoa faça. Se você deixa isso em aberto, ela não vai tomar nenhuma medida. É a mesma coisa do YouTube, por exemplo. Você vê um canal. Se o cara não disser para você, deixa o like, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho, você não faz. A pessoa esquece, a pessoa tá no celular, tá vendo o crush, tá vendo a boizinha, tá vendo o Bolsonaro, tá vendo qualquer parada, velho. Então você que tem que dizer o que você quer que a pessoa faça. No caso desse texto aqui, eu botei assim, ó: deixe seu comentário abaixo, eu quero saber mais. Botei em caixa alta e botei entre aspas ali, por quê? Porque é o que eu quero que a pessoa entenda que ela tem que dizer aquilo. Beleza? Então, a primeira coisa é o CTA, o Call to Action, que eu quero que a pessoa execute depois de ler. Segundo ponto, a gente não está falando de Enem, tá bom? Então, não é redação, não é você estar escrevendo 3 parágrafos, início, desenvolvimento e conclusão. Esquece essas merdas, velho. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque não sei se você vai se identificar comigo, mas quando eu era jovem, né, criancinha, eu lembro que eu sempre gostei de redação, eu sempre tive facilidade em escrever histórias, em escrever narrativas, e sempre achei fácil escrever, sempre gostei. Sendo que eu não era um cara que era bom em português, na verdade eu não era bom em gramática, beleza? Sendo que interpretação de texto, coisas assim, eu sempre fui muito bom, mas não era bom em gramática. E eu lembro que eu escrevia redações que eu achava irado, velho. Que meus amigos achavam irado, que meus pais achavam, caraca, muito bom. Sendo que tinha erros gramaticais. E aí a professora descredibilizava total ali o contexto da minha história, que eu tinha feito uma história massa. Eu lembro que uma vez eu fiz uma redação que foi massa. Era pirrainha, foi o cachorro de John Lennon. Caraca, essa redação foi irada, galera. Todo mundo da escola lendo e falando bem. Sendo que no final minhas notas eram ruins. Por quê? Porque a professora via, ele não botou 2 pontos, ele não botou ponto e vírgula, ele não botou o acento, ele não botou reticência, sei lá. Tô dando um exemplo aqui, nem sei como é que eu errava tanto português. E no final das contas, você, que muitos de vocês estão aqui, né, são da área de exatas, assim como eu, a pessoa geralmente tem dificuldade de fato com o português, de errar concordâncias ou coisas assim, e por isso nunca desenvolveu tanto nesse lado. Sendo que eu quero falar um negócio para você. Hoje, com a internet, não é que você vai escrever gramaticalmente errado. Isso é uma coisa que eu melhorei com o tempo. E outro ponto, eu sempre pego aqui meus textos e passo para alguém corrigir. Eu sempre passo para minha irmã, por exemplo, que é muito boa em português e ela sempre diz coisas que estão certas e que estão erradas. Sendo que qual é o detalhe? O que converte, o que faz com que a pessoa clique no botão, o que faz com que a pessoa interaja, engaja ou enfim responda, são emoções. Não são palavras, eu não sabia disso, só fui saber quando eu cresci. Grande parte dos escritores que você conhece, eles não sabem gramática. Eles escrevem, passam a emoção ali para as letras e depois vai ter o que a gente chama de ghostwriter, vai ter ali os corretores que vão pegar aquilo ali e organizar gramaticalmente. Então, o grande detalhe é a emoção. O grande detalhe é o que você, unicamente pessoa especial do mundo, que ninguém é igual a você, vai conseguir passar através daquelas letras. Beleza? Então, primeiro, CTA. Segundo, emoção. Terceiro, organização e disposição dos textos.
sempre você tem que estar fazendo algo, sempre tem que estar escrevendo como se fosse ali um diálogo com a pessoa, tá? Então vou dar aqui algumas dicas para isso. Primeiro, sempre vai quebrando aqui os teus textos. No Instagram eu coloco ponto. Então nunca foi tão fácil investir em imóvel no Brasil, né? Ponto, terminou. Dou um enter, ele vai para outra linha, eu dou o ponto, dou enter de novo para escrever embaixo e deixar uma linha de espaçamento entre elas. Por quê? Porque facilita a visualização. No momento que você escreve aquela redação do Enem, aquele textão gigante, batido, o cara bate o olho e faz, caraca, muito cansado, não vou ler. Então o que que acontece? Quando você vai quebrando o texto, vai ficando muito mais fácil, muito mais fluido a leitura dinâmica. As pessoas hoje são assim, elas primeiro, antes de ler, elas batem o olho e veem, na verdade, se vale a pena ou não perder o tempo dela lendo aquela parada. Então, qual é o grande detalhe? Você precisa ter no início ali uma frase que chame a atenção. Então, normalmente, essa primeira frase que você vai colocar, uma coisa que é bem importante, ó, não pode ser grande. Por quê? Porque senão o Instagram vai cortar. Então, sempre procura botar uma frase aqui com 40, 50 caracteres, algo que fique a sua arte, fique só a frasezinha embaixo. Você vai ver lá no celular, se você entrar na versão mobile, você vai entender mais o que é que eu estou falando, mas eu coloco, nunca foi tão fácil investir em imóveis no Brasil, ponto. Algo que chama atenção, algo que a pessoa bate o olho e faz, caraca, eu quero ler o que é que esse cara está falando, eu quero ler o próximo parágrafo. E é sempre assim, cada parágrafo tem como função instigar a pessoa e motivar a pessoa a passar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Aqui não é uma redação de Enem que você escreve qualquer coisa ou enche linguiça. Aqui tudo tem que fazer sentido. Para quem, pessoal? Para o público estratégico. E aqui eu volto a falar do público estratégico. Por que as pessoas geralmente não fazem um texto legal, um texto, por exemplo, como esse aqui que converte, ó, que teve mais de 35 comentários? Por que as pessoas não conseguem fazer algo nesse sentido? Detalhe, orgânico, mas sem gastar nada. Por quê? Porque elas estão pensando nelas, tá? Estão escrevendo para elas, ou estão pensando nos seus amigos que são engenheiros, arquitetos ou professores. E na verdade, esquecem do seu o quê? Do seu público estratégico, do seu criativo estratégico. Então, por exemplo, vamos analisar aqui o que eu escrevi pensando no público investidor. Nunca foi tão fácil investir em imóveis no Brasil. Então usei aqui o artefato, ó. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil. Ninguém gosta, né? Nenhum investidor gosta de estar perdendo a festa, de saber que uma coisa é fácil e ele não domina. Em momentos de crise como esse, todos os investidores se voltam para o mercado imobiliário, conhecido por sua baixa volatilidade e segurança. Então observa que eu usei aqui termos que são conhecidos por parte dos investidores. Para o cara que é, sei lá, uma noiva, como eu dei o exemplo, ou para um funcionário público, ou para, enfim, pessoas ali aleatórias, né, que eu dei o exemplo, pode não fazer sentido, mas para o cara que vê o termo volatilidade e segurança, ele faz esse cara que está escrevendo isso sabe o que é que está falando. Todos nós estamos acompanhando as medidas do governo para estimular a economia. Dentre elas, encontramos a redução da taxa de juros. Porém, o que você não sabe é que existe uma linha de financiamento junto à Caixa Econômica que você, como investidor, pode construir casas para vender sem ter dinheiro. Então aqui, ó, eu já fui na fila do cara, o que você não sabe. E eu não fiquei enrolando, eu fui direto, fui ao ponto, fui objetivo. Você não sabe é o quê? Uma linha de financiamento junto à Caixa Econômica que você, como investidor, pode construir casa sem ter dinheiro, usando apenas os recursos do banco. E ainda completei aqui, ó, sem risco. Por que eu botei sem risco? Porque a galera que é investidor ama isso, tá? Quer saber como dobrar seu capital usando os recursos do banco? Fiz uma pergunta retórica, é claro que ele quer saber. Deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber mais em caixa alta e entre aspas, para o cara entender que é ele que tem que inserir, que vamos te ajudar a ganhar dinheiro nessa crise. Ponto final, acabou, morreu. Então observa que eu não estou falando aqui de textos gigantescos. Eu estou falando ali de você trazer a sua mensagem e outra, ser objetivo, ser certeiro e saber com quem você está falando. Então por isso, preste atenção na importância aqui dos criativos do público estratégico. Eu fiz um texto que faz sentido para quem? Para quem é investidor, velho. Para quem é investidor. Se eu for agora, por exemplo, fazer para um cara que é funcionário público, que quer, aquele exemplo que eu disse, ó, quer resgatar o FGTS dele, eu vou fazer aqui uma outra conversa totalmente diferente. Eu posso falar assim, você sabia
que hoje no Brasil, sei lá, você sabia que é possível resgatar o seu saldo retido na FGTS e construir um imóvel para vender, e, sei lá, e ficar com um saldo? Ou você sabia que é possível investir o recurso do seu FGTS que está retido em imóveis e dobrar esse capital? Você sabia? Enfim, estou trazendo aqui ideias, estou falando aqui agora na lata e você pode estar melhorando. Mas o que eu estou querendo dizer é, você precisa falar com aquela pessoa. Vou dar um outro exemplo aqui mais real. Vamos lá, vamos supor que você me encontra, então eu tô no shopping, tô com meu filho, tô com minha esposa, enfim, tô aqui passeando. Beleza? Você me encontrou, nunca me viu, né? Nunca, na verdade, você já me viu milhares de vezes, mas você nunca me viu presencialmente. Quando você vai falar comigo, você vai falar comigo de uma forma, você vai falar com meu filho de outra forma, e vai falar com minha esposa de uma outra forma. Então, Guilherme tem 2 anos e meio, você vai falar como? E aí, campeão? Bate aqui, high five, e como é que tá o dinossauro? Aquelas coisas. Não sei se você tem criança perto, mas você faz isso. Eu vou falar com meu filho, não vou falar. E aí, filho, como é que tá a Selic, hein? Bom demais para financiamento habitacional. E aí, o que é que tu acha? O Bolsonaro vai aprovar ou não a medida de redução aí da taxa básica de juros? Ele vai ficar. O que é que você vai falar? E aí, filho, cadê o Homem-Aranha? Cadê o dinossauro? Rau. É assim, é a conversa dele. Você tem que passar ali o que ele vai entender, você tem que se comunicar com ele. Eu vou falar com minha sogra, tudo bom, organizado, jogando fácil, pessoa centrada. Eu vou falar com meu sogro ama, sei lá, Bolsonaro, ou odeia Bolsonaro, ou qualquer parada assim, eu vou entrar na conversa dele. Você vai falar com um amigo seu da faculdade, você chega lá, dá um tapa na costa do cara, e grita e pula, é uma parada. Você não vai falar assim com seu chefe. Então, para cada tipo de pessoa que você conhece, você já sabe disso na sua vida, você muda o seu discurso, você muda, você adapta o seu diálogo. E novamente eu venho falar sem mimimi. Ah, Diego, mas eu vou dar esse exemplo de política porque é um exemplo certo, tá? Diego, mas eu não concordo com o Bolsonaro ou com o Lula. Sei lá, tanto faz. Velho, se o seu sogro, né, se aquela pessoa, imagine aquela vozinha que você sempre sonhou, que você quer sair com ela, que você consegue, que vai na casa da pessoa pela primeira vez, você não conhece ninguém, você é um estranho, você vai entrar na casa da pessoa que você não conhece. E o cara é ferrenho a favor de bolos, tá? Bolos, sei lá. Você vai dizer que é contra o cara, você na casa dele, pra você pegar uma briga com o pai da menina, só se você for retardado, só se você for maluco. Você está no terreno ali desconhecido. Você vai ficar em cima do muro, você vai ficar pianinho, porque você sabe quão difícil foi para chegar ali. Pois é, mesma coisa são os criativos estratégicos. Não importa a sua opinião. Na verdade, não importa se isso aqui, se o cara vai investir o dinheiro dele, se vai construir casa ou não. O que me importa é chegar naquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, captação aqui, ó, de projetos de maquete eletrônica, né? Arquitetos e engenheiros com idade elevada. Eu tenho que ter uma comunicação que seja clara para engenheiros mais velhos. Muitas vezes aquela arte vai até ser tosca ou simples, ou sei lá, não vai ser algo que você vai olhar assim de primeira e fazer, caraca, muito lindo, porque você não é seu público-alvo. Quem precisa achar lindo, quem precisa prestar atenção, quem precisa falar com você, são as pessoas mais velhas. Então, muito provavelmente vai fazer mais sentido você anunciar dentro do Facebook do que do Instagram, porque as pessoas acima de 40 anos estão no Facebook. Entendeu? Então é isso que eu tô falando com você. Você tem que escrever pensando naquela pessoa. Ah, Diego, como assim? Pega uma foto do seu avatar, coloca aqui a foto, ó. Vou botar aqui pra você. Engenheiro idoso. Pronto. Quem é meu avatar? Essa pessoa aqui. Pronto. Fala com esse cara. Eu tenho que fazer com que esse cara me entenda. Esse cara aqui. Pronto. Esse cara aqui. Como é que esse cara vai entender? Eu tenho que falar com ele, tá? Com esse cara, esse barbudo que tem uma barba aqui irada, velho. Eu fiquei com inveja da barba dele. Então é isso que eu tô falando pra você. Olha pra pessoa, escreve, tá bom? Então na nossa próxima aula eu quero falar mais com vocês sobre o que é a landing page, tá? O que é essa página de pouso aí que todo mundo fala e quais as implicações práticas aqui dentro do engenheiro de tráfego. Valeu!